Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com o Leandro Almeida e no vídeo de hoje nós vamos trocar aquela ideia, bater aquele papo sobre tabela do imposto de renda da pessoa física, tabela progressiva. Ela recebeu uma atualização. Essa atualização ela entra em vigor a partir do 1º de maio, tá? Essa é a tabela, nova tabela, trazida pela medida provisória 1171 de 2023. Então nós vamos ter duas tabelas do imposto de renda para 2023, ou seja, até 30 de abril de 2023, aquela tabela, né, que fazia 8 anos ali que não se mexia nela. Então, de abril de 2015 a abril de 2023, é a tabela que nós trabalhamos até agora. E a partir do dia 1º de maio, a nova tabela, que traz ali uma pequena alteração na faixa de isenção e um pequeno ajuste nas deduções legais. Então veja que a tabela em si, ela não tem uma alteração significativa. Algo que vai assim atrair, deixar você assim feliz, né? Vamos dizer assim que a tabela em si, ela traz mudanças muito pequenas ali. Então o que é de novidade aqui e o que é interessante para você é que a forma de tributar, tá? Você tem mais uma opção. Então a medida provisória, até a Receita Federal ela traz uma nota sobre o assunto ali, explicando, né, como que vai proceder os cálculos e tal. Ela dá alguns exemplos. Inclusive eu peguei esses exemplos da Receita Federal e fiz alguns comparativos com a tabela progressiva para que a gente possa aqui desenvolver o tema. Novas regras para aplicação do imposto de renda da pessoa física. Ou você vai escolher a forma de tributação pela tabela progressiva do imposto de renda, ou a novidade é utilizar a dedução simplificada mensal, também a partir do 1º de maio de 2023, no valor de R$ 528. Então como é que se dá isso? Como é que chegou nessa conclusão? E como é que a gente vai fazer os cálculos aqui? Eu vou demonstrar. Então primeiro, como é que a Receita Federal, né, o governo, chegou na conclusão do valor de 528 como forma dedutiva, tá? Como é que você vai aplicar essa dedução? Ou você vai usar a tabela progressiva, tá? A atual, ou você vai usar um fator de dedução simplificado. Ao utilizar, né, esse desconto simplificado, você recusa as deduções legais. Entendeu? Então, ou eu utilizo as deduções legais mensalmente, no mês, tá? Ou eu dispenso as deduções legais e utilizo o desconto simplificado, o que for mais benéfico. Eu estou com vários exemplos aqui e a gente vai seguir ali e verificar qual é a melhor opção, tá? Dentro do escopo. Agora, como é que chegaram na conclusão dos 528? A composição da dedução simplificada, ela partiu do seguinte: o salário mínimo a partir do dia 1º de maio é de 1.320. A ideia é trazer uma isenção para quem ganha até 2 salários mínimos. Então a ideia aqui é trazer uma isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, tá? E quem ganha mais vai se beneficiar também, eu vou mostrar aqui nos exemplos. Mas vamos seguir aqui. O limite da isenção a partir do dia 1º de maio de 2023 é de 2.112. Se aplicarmos 25% nos termos da medida provisória sobre o valor de 2.112, chegamos no mesmo valor de dedução simplificado mensal de 528 e veja, é opcional. Então você é quem vai escolher qual tipo de tributação você deseja conforme o quanto você ganha, e é claro que aqui você deve considerar algumas coisas. Por exemplo, se você tem dependente, se você tem outras deduções aqui, tá? Para que você decida por um ou por outro. Então vamos para os exemplos. Pegando como primeiro exemplo, eu trago aqui o valor de 2 salários mínimos, ou seja, 2.640, e faço o cálculo pela tabela progressiva e pelo desconto simplificado mensal. Então perceba que nesses exemplos aqui, eu vou dar o salário bruto, o desconto de INSS e vou calcular o imposto de renda nas duas modalidades, tá? Então eu vou apresentar dessa forma aqui. Então, logo abaixo, esse cálculo tem o detalhamento. Como é que eu cheguei naquela informação e qual valor é melhor para mim. E a partir daí, você toma a decisão de como descontar
né, o imposto de renda ou, né, receber uma isenção ali. Então, nesse exemplo, a aplicação do desconto simplificado é mais benéfica, porque enquanto a tabela progressiva me dá um imposto de R$ 23,09 a pagar, o desconto simplificado ele não tem tributos ali. Então, nós já checamos aqui, fizemos o teste que 2 salários mínimos ele vai receber isenção. Essa é a ideia. Agora, vamos dizer o seguinte, e se eu colocar um dependente nessa conta aqui? Vamos colocar um dependente aqui, vamos combinar aqui que eu vou colocar um dependente. Eu coloquei um dependente, o imposto ele diminuiu na tabela progressiva para 8,87, mas o desconto simplificado continua ganhando aqui na conta. No próximo exemplo, eu trago um salário de 2.700 e veja o desconto simplificado. Nessa comparação aqui, ele é melhor, é mais lucrativo, porque a tabela progressiva você teria que pagar lá 27,5 de imposto de renda e os descontos simplificados você vai pagar 4,50. Ou seja, nem vai pagar, né? Ele vai acumular no próximo mês. Ou seja, você vai juntar 4,50 com mais 4,50, vai dar 9. No terceiro mês é que vai ter o recolhimento. Mas só para falar aqui que o desconto simplificado continua sendo benéfico nesse salário. E se nós colocarmos em 2.700 um dependente, como é que fica? Vamos dar uma olhada. O desconto simplificado mensal continua sendo mais benéfico, a tabela progressiva ainda assim, mesmo colocando ali um dependente, traz R$ 12,83, então veja que o desconto simplificado está ganhando a disputa aqui. Vamos seguir aqui, vamos dar um outro exemplo. Salário de 3.500. Também, desconto simplificado está vencendo, né? Então, enquanto a tabela progressiva ela gera um imposto de R$ 106,10, o desconto simplificado está trazendo ali um imposto de R$ 75,40, está vencendo a batalha. Então, veja que, por enquanto, né, as faixas de salário até esses valores, o desconto simplificado é vantajoso. Mas vamos colocar um dependente nesse aqui também para a gente ver se dá peso ou não. Vamos lá. Coloquei um dependente e veja só, o desconto simplificado ainda está vencendo, né? Um imposto de R$ 75,40 contra o da tabela progressiva de R$ 77,66. Então veja, eu coloquei um dependente. Se eu tivesse colocado 2 dependentes aqui, a coisa mudava. Tudo isso para te explicar, né? Para a gente entender que qual é o melhor para mim. O desconto simplificado, na qual eu não utilizo deduções legais, ou na tabela progressiva, onde eu utilizo as deduções legais para poder baixar esse valor. Vamos dar mais um exemplo aqui. Salário de 5 mil. Agora nós chegamos a um ponto interessante aqui, porque o salário de 5 mil ele dá um empate técnico, né? Você tem uma diferença ali de centavos. Ambos dão imposto de renda retido na fonte de 354. A diferença ali é centavos. Então há um empate técnico aqui. Tá? Nesse momento, nós podemos dizer o seguinte, que salários de 5 mil até 5 mil reais será beneficiado ali pelo desconto simplificado. Tá? Levando em consideração, de novo, é importante falar, eu coloco, imagina como se fosse uma balança, tá? Eu tenho o desconto simplificado de cá e a tabela progressiva de cá. Mas se na tabela progressiva eu tiver mais despesas, né, e se isso for vantajoso, eu troco. Vamos fazer um teste? Vamos colocar mais um dependente aqui para ver se a coisa muda? Vamos lá. Quando eu coloco um dependente aqui, aí eu começo a perceber que a tabela progressiva, né, eu estou utilizando de desconto de INSS e o desconto de um dependente, então eu chego na conclusão que o valor da tabela progressiva ele é menor, portanto mais benéfico. Então vamos dizer assim, não vou fazer mais nem cálculo mais aqui, tá? Porque a partir daqui, a partir dos 5 mil reais, você percebe que se você tiver um salário de 6 mil, 7, 8, 10 mil, você já percebe ali que a tabela progressiva ela fica melhor. Então, o valor de 5 mil ele é uma linha ali de divisória, vamos dizer assim. Acima, é claro que você tem que ainda assim fazer conta, tá? É preciso observar ali
de repente você tem um salário de 5.500, é preciso observar as deduções. Você tem quantos dependentes? Eu não sei, de repente você tem 10 dependentes, né? Ou outras deduções ali, que vai fazer com que aquele valor, o desconto simplificado seja interessante. Mas você percebeu que nesses exemplos nossos, né, o valor de 5.000 ali é um valor, um indicativo. Na maioria dos cálculos que nós fizemos, pelo menos de valores até um dependente ali, foi notado que o desconto simplificado é melhor. Ou seja, qual que é a conclusão disso? A conclusão é que tem que fazer conta ali, verificar qual é a sua necessidade. Tá? Eu dei exemplos aqui de salário CLT, mas nós podíamos ter feito contas aqui, por exemplo, vamos falar que você é um empresário, então tem uma retirada de prolabore. Então, as contas nós vamos observar a partir desse critério, ou o aluguel, enfim, as rendas ali que estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda da tabela progressiva, né, da pessoa física, seguirá agora, a partir de agora, então, esses critérios aí. Então, com esse critério do desconto simplificado mensal, é como se você estivesse antecipando, né, essa situação, você está ajustando ali. E a partir daí, então, a Receita ela diz o seguinte: olha, em vez de eu reter de você e você ter a possibilidade lá de descontar no futuro, isso não vai acontecer. Então, você já tem esse benefício agora, né, em tese ali. É claro que precisa somar outros fatores e tudo mais, mas em tese, a ideia é essa. É claro que depois você vai precisar, se você tiver obrigado, vai ter que fazer a declaração de ajuste anual, e se houve outras rendas lá, outros critérios, é claro que você vai se ajustar ali, ou restituir, ou pagar o imposto, enfim. Mas a ideia é essa, a ideia é trazer um benefício, tá? Principalmente para quem ganha até 2 salários mínimos. Espero ter te ajudado, enfim, te espero nos próximos vídeos e fica com Deus.